você? Começa agora mais uma edição do programa Câmara Aberta, onde você fica por dentro das últimas notícias da Câmara Municipal de Cuiabá. Confira as matérias de hoje. Marco legal dos povos e comunidades de matriz africana é debatido em audiência pública. Gideões internacionais são homenageados na Câmara de Cuiabá. Transtorno do espectro autista é tema de tribuna livre. E vamos para o nosso primeiro intervalo, não saia daí que já voltamos. Você sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Oi, hoje eu tô aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Ram, parlamentar que exerceu 6 legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do Legislativo para que outros órgãos tomem providências sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e reporte de prazo chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre, um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer o uso é bem simples, basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar tema e data. A cada sessão, 2 pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário. O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem do dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara.
qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. Municipal, por meio do vereador Sargento Vidal, realizou audiência pública para debater projeto de lei sobre o marco legal dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Acompanhe. A Câmara Municipal de Cuiabá, por meio do vereador Sargento Vidal, realizou nesta sexta-feira, 12 de julho, audiência pública para debater aspectos do projeto de lei número 1279/2022, que dispõe sobre o marco legal dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana em trâmite no Congresso Nacional. O parlamentar afirmou ser importante e válido trazer esse debate para o Legislativo cuiabano. Primeiro eu penso na união dos povos de matriz africana, que eu sinto assim uma desunião muito grande. E os povos de matriz africana, eles precisam se unir mais, dialogar mais, trabalhar mais juntos em comunidade. Eu, como faço parte da religião desde os 12 anos de idade, eu nunca vi essa religião assim, numa união. Vejo mais em pendengas, vamos dizer assim, né? Então vem esse marco regulatório do projeto de lei de 1279, que regulamenta várias coisas para essa religião. Inclusive, prega a união, como se diz assim, associações, conselhos. E isso vem para agregar a religião. Então, requerir essa audiência pública, hoje eu acredito que seja um primeiro passo de algo muito bom que ainda está por vir, que como espírito nós temos muita fé e sabemos que isso vai acontecer. Ana Carolina Borges, coordenadora Centro-Oeste do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, deu detalhes da lei e afirmou que a discussão chegou tardiamente em Cuiabá, mas ainda assim é válida. A lei ela tem vários propósitos, né? Primeiro é que ela tem, acho que um direcionamento voltado aí a uma prática antirracista que envolve intolerância religiosa e muitas vezes até perseguição, né? E rompimento dos direitos humanos. E eu acho que ela também está chamando a atenção para a sociedade civil da existência, né, dessas práticas religiosas, da importância, inclusive, enquanto populações tradicionais, enquanto uma possibilidade de práticas com grande percepção, né, de uma África que se torna presente no Brasil, de uma memória que é necessária a gente refazer, a gente construir, a gente valorizar, e traz um cenário dos movimentos negros e principalmente desse letramento racial que a sociedade civil como um todo precisa. Eu acho que tem uma demarcação que ela é não só antirracista, mas ela também está aí no combate à intolerância religiosa. A senhora acredita que trazer esse debate para a Câmara é um passo para uma mudança? Eu acho que está vindo tardio. A nível nacional, se a gente pega outras regiões, como o Sudeste, como o Nordeste, né? Eu acho que já tem uma década aí que isso vem sendo feito e a longo prazo por parte da sociedade civil envolvendo a população negra desde a nossa chegada aqui no Brasil via diáspora. Então chega em Mato Grosso, mas eu acho que chega em Mato Grosso mesmo que tardiamente. É necessário também a gente dar um respaldo aí para os movimentos sociais e para as lideranças religiosas que sempre se fizeram presente, agora estão unindo essas forças para poder ter um pouco mais de representatividade também de suas pautas atendidas. Mãe Joyce Lombardi, fundadora e vice-presidente do Instituto Estadual Sementes do Bem e uma das coordenadoras da rede Pótima, Rede de Defesa e Proteção dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, destacou a relevância de estar na Câmara participando de um debate como esse. A gente está aqui através da Rede de Defesa e Proteção dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, conforme o projeto de lei 1279/22,
E para a gente, a abertura da Câmara para essa discussão, trazendo essa lei para a gente implementar aqui e ouvir a comunidade e toda a nossa ansiedade em soluções de políticas públicas é de extrema relevância e para nós considerado um marco histórico, né? A gente poder tratar disso de uma maneira tão transparente, com todos os canais que a gente precisa estão aqui à nossa disposição. Gideões internacionais são homenageados pela Câmara Municipal de Cuiabá na noite desta segunda-feira, 15 de julho. Veja como foi. Vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28:19, e este é o lema dos Gideões Internacionais, que foram homenageados pela Câmara Municipal de Cuiabá por meio do vereador Dilemar Alencar durante sessão solene na noite desta segunda-feira, 15 de julho. O requerente da sessão reafirmou a importância de honrar estes que salvam vidas para Cristo através da palavra de Deus. Olha, os Gideões Internacionais, notadamente os que prestam serviço em nossa cidade, eles realizam um grande trabalho para o povo de Cuiabá através da entrega voluntária de Novos Testamentos em diversos locais de Cuiabá, onde levam a palavra de Deus, levam conforto espiritual. Então, é uma ação social muito importante, onde salva vidas, de forma que eu pedi aos meus pares, aos vereadores, que aprovaram por unanimidade a realização de uma sessão solene para que a gente possa entregar moções de aplausos, de agradecimento pelo relevante serviço que a organização Gideões Internacionais, que atua em Cuiabá, presta à população cuiabana. Gideões Internacionais é uma associação interdominacional de homens de negócio e profissionais cristãos e suas esposas, membros em plena comunhão de igrejas protestantes evangélicas, cujo propósito é a propagação do Evangelho de Cristo a todas as pessoas, a fim de que possam conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, por meio do testemunho pessoal e de distribuição da Palavra de Deus. O presidente nacional dos Gideões Internacionais, no Brasil, Khalil Chocar, destacou a alegria em receber homenagem por parte da Câmara de Cuiabá. Para nós é um privilégio, porque isso é um reconhecimento municipal do trabalho social que os Gideões têm feito ao longo desse período todo. Isso para nós é muito importante, porque as escolas municipais estão sempre abertas, os locais, os órgãos públicos municipais estão sempre abertos para receber o Novo Testamento. Isso para nós é importante, esse reconhecimento da Câmara Municipal. Marcos França Ramos, presidente estadual dos Gideões Internacionais, seccional Mato Grosso, agradeceu a homenagem outorgada pelo vereador. É muita satisfação, nós recebemos essa moção de aplausos, né? O Ministério hoje, dentro de Cuiabá, fazendo a distribuição gratuita de Novos Testamentos. E hoje é uma grande satisfação, é um reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo há mais de, em torno de 38 anos, né? 48 anos, desculpa. E hoje é uma satisfação para nós estar recebendo essa moção de aplausos do vereador Dilemar. Os homenageados receberam um certificado de moção de aplausos pelas mãos do vereador Dilemar Alencar. Confira agora o tema da primeira Tribuna Livre desta terça-feira. Recebemos para o uso da Tribuna Livre da sessão ordinária desta terça-feira, 16 de julho, os doutores Bento Epifânio Filho, Rodrigo Moreira Marinho, que usaram o tempo da Tribuna Livre a convite do vereador Adevair Cabral, que em plenário destacou a importância do assunto. Doutor Rodrigo Marinho, doutor Bento, você sente na pele o que é autismo. Então, parabéns, e a casa está de porta aberta toda vez que precisar em relação a esse assunto tão importante. Vereadora Michele também, vereadora Maísa. Nós estamos aqui com duas pessoas que lutam no dia a dia para poder, de uma forma ou de outra, melhorar a vida dos autistas aqui no nosso, principalmente no nosso município de Cuiabá. Parabéns, Rodrigo. Doutor Bento também, parabéns a todos. Rodrigo Moreira Marinho contou um pouco sobre a sua história com o autismo. Foi gostoso o convite, mas encontrei meus obstáculos, né, naturais, dificuldade de falar em público, olhar, né,
dos olhos, né, das pessoas que a gente fala, mas eu consegui transmitir, né, eu aprendi isso na faculdade, né, tive que escolher uma faculdade que me ajudasse a desenvolver essas habilidades, né, para a vida, que eu sou advogado, e aí, da forma que dá, a gente vai levando, mas foi uma grande oportunidade levar essa mensagem sobre as pessoas com autismo. Sou pai de 3 filhos, sou autista também e preciso levar essa mensagem, né, para que haja uma maior inclusão das pessoas que estão no TEA, né, no transtorno do espectro. Bento Epifânio Filho agradeceu a oportunidade dada pelo vereador e destacou que novos projetos vêm aí sobre o transtorno do espectro autista. Esse é um tema de grande importância. Nós recebemos o convite do vereador Adevair Cabral para fazer uma explanação, porque nós estamos desenvolvendo no próximo semestre um projeto de grande importância através do site O Direitando, onde nós estamos planejando, organizando, chegar nas escolas, chegar nos pais, na sociedade em geral e transmitir o nosso conhecimento através do Dr. Rodrigo Marinho, que muitas vezes as pessoas ficam impactadas em dizer que o não normal não pode ser normal. Pode sim. A verdade está aqui, o Dr. Rodrigo Marinho exerce uma função de grande importância na sociedade, é um advogado muito conceituado, é presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, então mostra para a sociedade como um todo, inclusive para os pais, que quando recebe esse diagnóstico, eles ficam abalados muitas vezes, mas não sabem o caminho aonde vai tomar, os direitos aonde eles vão até acessar através das leis. Hoje, nós sabemos que existe lei que ampara os autistas, que ampara os pais. Os autistas, dependendo do grau de cada habilidade deles, ou até diagnosticado por um médico, eles podem ser acompanhados nas escolas por uma atendente, né, uma TDI especial para estar acompanhando eles. Então, nós queremos transmitir para alguns pais que não têm esse conhecimento, que eles têm direito. E nós estamos com esse projeto para alcançar toda a sociedade como um todo. Inclusive, nós viemos aqui na Casa de Leis, que é a Câmara Municipal, trazer essa informação, inclusive pedir apoio dos vereadores para que nós podemos alcançar toda a sociedade com essas informações que nós temos através dos nossos conhecimentos, né? Nós somos advogados, então nós temos facilidade de transmitir essas informações para a sociedade como um todo. E os senhores tiveram apoio do vereador Adevair Cabral? Adevair Cabral nos apoiou. Eu me sinto muito honrado de estar na tribuna fazendo, né, essa explanação, essa fala, trazendo essas informações, e hoje nós estamos alcançando as pessoas através do nosso conhecimento como um todo, né? E agradecer ao Adevair, né, vereador, por essa oportunidade. Confira agora o resumo da sessão desta terça-feira. Confira agora o resumo da sessão ordinária desta terça-feira e da extraordinária também desta terça-feira, 17 de julho. Recebemos para o uso da Tribuna Livre os advogados Bento Epifânio Filho e Rodrigo Moreira Marinho, que estiveram na Câmara a convite do vereador Adevair Cabral. E na ordem do dia, os vereadores apreciaram as seguintes matérias: 2 requerimentos de sessão solene e audiência pública, de autoria dos vereadores Michele Alencar e Robinson Cireia, foram votados em bloco e aprovados com 20 votos a favor. Foi aprovado com 21 votos a favor um requerimento de convocação do diretor da empresa Locar Saneamento Ambiental, de autoria do vereador Dilemar Alencar. Um projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a revisão da segregação de massa prevista nos artigos 48, 49 e 50 da Lei Complementar número 399, de 24 de novembro de 2015, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Cuiabá, e da outras providências, foi aprovado com 21 votos. Foi rejeitado com 12 votos um projeto de lei complementar, também de autoria do Executivo, que altera a Lei Complementar número 399, de 24 de novembro de 2015, e da outras providências, que cria o Getom para o Conselho Previdenciário no valor de R$ 1.500. Foi aprovado com 16 votos a favor e 2 contra um projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 220, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais, da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências.
um projeto de lei que declara de utilidade pública municipal a instituição sem fins lucrativos Unidade do Instituto de Pesquisa e Ensino Unipec, de autoria do vereador Cezinha Nascimento, foi aprovado com 16 votos. Nesta terça-feira foi realizada 2 sessões extraordinárias para votar especificamente a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, que foi aprovada com 21 votos a favor na segunda sessão extraordinária. A partir desta quarta-feira, 17 de julho, a Câmara iniciou o recesso parlamentar, que vai até o dia 31. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Já já voltamos. Você sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Oi, hoje eu tô aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Ram, parlamentar que exerceu 6 legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do Legislativo para que outros órgãos tomem providências sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e reporte de prazo chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre, um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer o uso é bem simples, basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar tema e data. A cada sessão, 2 pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário.
O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem do dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Você sabe qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. E fica agora com o documentário que discute a representação política e o voto no Brasil. Muito legal, olha só. Foi uma experiência única, né? Pegar as pessoas que estão passando, elas toparem fazer. Era uma oportunidade de fazer as pessoas pensarem por que eles estão votando e o que isso faz, o que isso representa. Elas elegem o representante, mas elas nunca param para pensar que aquele é o representante deles. Eles votam por outros motivos. Vota porque foi coagido, vota porque achou bonito, vota porque gostou das palavras, mas nunca sabe por que está votando mesmo. Eu acho que por muito tempo, setores importantes da sociedade não viam o poder que o voto tem e o poder transformador que a representatividade pode ter, né? De segmentos que não estão naqueles espaços, mas muitas vezes na sociedade são a maioria, como as mulheres, a população negra. O voto, sem dúvida nenhuma, é branco, né? É branco. É quase que totalmente branco. A não ser raras exceções. Vai que, por exemplo, eu voto e eu acabo votando, entre aspas, né, errado. Eu voto num cara que mudou os planos dele e não é o que eu estava pensando que ia ser. Então é meio que minha responsabilidade também. É aquele gosto amargo na boca. Tipo assim, você votou errado de novo. Na realidade, o voto no Brasil sempre existiu. Desde o início da colonização, a forma típica de organização das cidades portuguesas que a gente trouxe como experiência para o Brasil já implicava na existência de uma espécie de um conselho municipal, né, formado pelos moradores da cidade. Eram chamados durante muito tempo dos homens bons. Homens bons são os eleitores e os eleitos que têm posses, que tem força econômica, poder político, prestígio social. Isso significa dizer que a maioria absoluta da população brasileira estava afastada de todo o processo de escolha dos seus representantes. Com a independência, muito pouca coisa mudou. Era uma monarquia constitucional, e isso já era um avanço, por mais que achemos estranho. A Constituição do Império de 1824 era uma das mais avançadas do mundo, desde que nós compreendamos a época, o contexto histórico em que ela foi feita. Mas a participação política, como sempre, é excludente por definição. As mulheres não participam de qualquer maneira. Então aí você já exclui metade da população. O pobre, realmente, o pobre que não tem nada, não participa. Não existia voto secreto. O cara ia até uma mesa eleitoral, geralmente organizada em volta da paróquia, organizada com o padre sendo o que hoje seria o presidente da mesa, né, de votação, e ali declarava seu voto, que era anotado, né, às vezes. Com a República, não apenas a situação se modificou, como ela piorou. O número de eleitores brasileiros na chamada Primeira República, que é, por definição,
uma república oligárquica, diminuiu em relação ao que nós tínhamos no Império. Os analfabetos foram eliminados do processo eleitoral, num país em que quase 90% da população era formada por iletrados. Da mesma forma, as mulheres não votavam, embora não houvesse na Constituição de 1891 uma proibição explícita do voto feminino. Na verdade, a ideia de cidadão era entendida apenas como algo inerente ao homem. As mulheres, por variadas circunstâncias culturais, elas são mantidas na domesticidade e privadas de uma educação mais ampla, e aí reforça essa dependência e essa incapacidade, vamos dizer, que é culturalmente construída, de você estar apto a participar. Há uma intensa movimentação das mulheres no século XIX, e no início do século XX, isso começa a resultar na aprovação no mundo inteiro, né, do voto feminino. Nós temos todo um movimento de mulheres abrindo escolas voltadas a mulheres, publicando jornais, revistas voltadas a mulheres, tentando votar. Várias mulheres tentaram votar no século XIX e sempre foram impedidas, né? Era muito cansativo, eles já estavam ali há 10 anos. A primeira manifestação do Bertalucci em favor do voto foi em 1918, ela muito novinha. Outras sufragistas também se manifestaram, procuravam as mesas eleitorais e se registravam. As mulheres, em termos nacionais, só vão adquirir o direito ao voto em 1934, né? Mas Juvenal Lamartine faz uma modificação na Constituição do Rio Grande do Norte, permite, ali ainda na década de 20, no final da década de 20, que as mulheres do Rio Grande do Norte votem, e isso acontece numa eleição municipal, em 1927, e aí as sufragistas então vão em busca, né, não só de eleitoras, mas de mulheres nas quais elas pudessem votar, mulheres que pudessem ali enfrentar, né, os líderes políticos homens, né, com alguma chance de vitória. E encontram lá aquela mulher baixinha, pequena, que administrava uma fazenda no interior do Rio Grande do Norte, e a convidam para esse desafio, e ela aceita, né? Ela aceita e ganha a eleição. Ela foi eleita e ela era uma mulher que é um exemplo para hoje de gestora. O que é que a Alzira fez? Resolveu investir na infraestrutura, construiu escola, posto de saúde, abriu estradas, apesar de ter só 2 anos de mandato, que quando foi em 1930, que teve o Estado Novo, ela foi retirada do cargo. E ela tinha um brio tão grande que depois foi chamada e ela não quis porque não era votação direta. Ela deu um exemplo de economia e de desenvolvimento, como sair de uma crise econômica para hoje, atual. Investiu na infraestrutura, gerando emprego e renda para o seu município. Na esteira da Revolução Constitucionalista de São Paulo, que militarmente foi derrotada, mas politicamente saiu vitoriosa, Vargas é obrigado a assinar um código eleitoral. É a primeira vez que nós vamos ter, na verdade, isso. A criação da justiça eleitoral, a convocação de eleições para uma constituinte e o direito de voto, aí sim explícito, às mulheres. Quem vai ser votada a primeira mulher vai ser a doutora médica Carlota Pereira de Queiroz. A Berta, ela alcançou a primeira suplência, ela não foi eleita, e ela chega, depois ela volta a ser candidata em outubro de 34, mas ela só assume o mandato na Câmara em julho de 36, pelo falecimento do titular. Poucos anos depois, o país mergulha numa profunda ditadura, que, aliás, reflete o ambiente histórico da época no mundo, digamos assim.
É um período de crise profunda da democracia liberal e, por consequência, a ascensão de regimes mais do que autoritários, regimes totalitários, que seriam os regimes fascistas de uma forma geral. É o que vai acontecer conosco a partir de novembro de 1937, o chamado Estado Novo, que é um regime proto-fascista. Aí não há voto popular, as eleições estão suprimidas, é uma realidade que vai perdurar até 1945, quando termina a Segunda Guerra, com a derrota do nazifascismo e a impraticabilidade da manutenção da ditadura de Vargas. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro. E é isso que vai explicar as eleições presidenciais com voto direto no dia 2 de dezembro de 1945. Neste momento já estão em vigor os novos partidos que estão surgindo dentro de uma nova realidade histórica, mas com os pés também muito presos ao passado. Exemplo, PSD, Partido Social Democrático. É o maior partido que nós tivemos de 45 até 65. Mas qual era a base social do PSD? O interior, aquilo que o Tancredo Neves, que era PCdista, vai chamar depois de grotões. O segundo é a UDN, União Democrática Nacional. Não é fácil a gente promover um reducionismo para explicar esses partidos, mas a UDN é fundamentalmente um partido de classes médias urbanas, que vai ter em Carlos Lacerda a sua expressão máxima. O terceiro partido é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que quando surge, diferentemente de quando ele vai ser extinto, quando ele surge é um partido chapa branca. Então Vargas cria o PTB, primeiro para abarcar essa nascente classe operária urbana brasileira e impedir que essa nascente classe urbana se sentisse atraída pelo Partido Comunista. Salvo o PCB, que vivia na clandestinidade e se manteve, por outros motivos, imaginando a Revolução. Mas o partido tradicional brasileiro, você teve exemplos históricos de que você extinguia por um decreto. Mesmo partidos que tiveram até uma vida razoavelmente longa na democracia brasileira, que foram os partidos que surgiram com a redemocratização de 1946. Por que é que você nunca consolidou partido? Porque o nosso sistema eleitoral não fortalece partido. Ele incentiva a celebridade, o homem que tem voto, aquele que tem o capital. E aí não importa o partido. A grande ruptura, na minha opinião, que o golpe de 64 representou foi no amortecimento, porque não foi, na verdade, o fim completo, mas o amortecimento de uma pedagogia democrática que o país estava aprendendo desde 1946. Então, nesse sentido, pelo menos durante os 10 primeiros anos do regime militar, quando o Congresso funcionou, na maioria absoluta das vezes, mais emasculado, porque o parlamentar, deputado ou senador, que ousasse falar mais alto e de uma forma mais incisiva, era cassado, tinha os seus direitos políticos suspensos. Isso só se altera a partir de 74. A oposição ganhou nessa oportunidade em 16 estados, e nós éramos 22 estados naquela oportunidade, nas eleições majoritárias para o Senado. Isso foi uma grande reviravolta política. E aí o governo Geisel começou a ter um certo problema do ponto de vista econômico e isso refletiu-se na política. Né? E aí veio essa preocupação, por quê? Porque voto sempre tem muito a ver com a economia. Não adianta imaginar que a ideologia, as ideias, o debate programático, se não tiver uma economia
que funcione a favor dessas propostas, muito provavelmente a oposição pode sair vitoriosa. Isso não é período apenas daquele que nós vivemos, isso é no mundo, né? Até se brinca muito na França, quando se diz que o coração é de esquerda, mas o bolso é de direita. A partir da eleição de 74, o Senado assume o protagonismo dessa grande discussão política, desse grande debate, que vai culminar com o fim do regime militar. Não por acaso, com algumas exceções, como Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados, as grandes figuras que vão liderar o processo de construção da abertura estavam no Senado, tanto na oposição quanto na situação, porque alguns senadores situacionistas compreenderam que era impossível a manutenção daquele estado de coisas. As diretas já era um nome que simbolizava toda uma luta contra o regime militar. Ali já não era mais só as diretas. Tanto é verdade que com a derrota, mesmo com a derrota, o processo continuou, as manifestações continuaram e até aumentaram, e ali decretou o final efetivo do regime. Alguém disse que a política mudou de endereço. E ao mudar de endereço, muda também os atores da política. Eu penso que eu sou resultado dessa resistência, dessa luta, desses anseios, dessa motivação que fez com que o movimento indígena, as organizações, as comunidades e as nossas lideranças indígenas pensarem que era a hora de lutar também pela uma representação política. O fato de eu ser uma mulher indígena, deputada federal, já teve historicamente um avanço, mas ainda não há um preparo para receber essas questões, né? Nos veem como pessoas que não conhecem a própria legislação, a própria forma com que o Estado se organiza, nos coloca numa situação que não importa a nossa opinião, né? Porque ou nós só sabemos de questão indígena, não é bem assim, nós sabemos de tudo também, de outros pontos que vão além da questão indígena em si. No primeiro momento que se viu falar do coronavírus, já deveria ter um plano de enfrentamento claro, pelo menos até mesmo para os povos indígenas. Eu fui uma das que propôs um diálogo rapidamente com setores do governo que trabalham com a questão da saúde indígena. Nós queríamos saber quais eram os planos que ele tinha, e não tinha um plano, né? Dizia, um plano de contingência, eu falei, me mostra esse plano. E foi por isso que nós conseguimos fazer com que houvesse uma lei específica. A lei era o mínimo, que colocava acesso à água potável, distribuição de cesta básica, máscara facial, a garantia de leitos nas UTIs, que pudesse ter aquela máquina de oxigenação, questões dos quilombolas, comunidades tradicionais, enfim, foi o básico. E quando foi para o governo, ele foi vetado em 22 itens. Isso gerou uma polêmica muito grande, porque vetar, por exemplo, um item água potável. E qual foi a resposta que se deu, né? Que os índios não precisavam de água potável, porque já tem rio. Aí eu fico falando, vai beber água lá do rio Yanomami, então, com mercúrio. Eu acho que a nossa situação foi de nunca termos enfrentado a realidade do preconceito e do racismo. Contra o índio, contra o negro, e o próprio debate do meio ambiente, que é fundamental. O meio ambiente é a vida, como eu digo, né? Você conhece
um fazendeiro negro? Eu não conheço. Eu sou senador já. No Brasil continental, começo. Estou falando um grande fazendeiro, né? Um grande fazendeiro do agronegócio. Por que não tem? Não tem porque quando houve a abolição da escravatura, ao negro não foi dado nada. Nada, nem ferramenta. Era proibido estudar. Era praticamente proibido trabalhar com qualquer emprego mais formal. Se alguém, mesmo branco, fizesse isso, ele era já discriminado. Aí chamaram os imigrantes, que é legítimo. Olha, eu moro numa terra de imigrante, me dou muito bem com eles. Mas essa é a história, é só contar a história. O que acontece? As terras que eles recebiam de graça quando vinham para cá, e foi passado depois de geração para geração. Bom, é assim, né? Então, por isso que os negros tiveram que fazer o quê? Por que os negros, a maioria, estão nos morros ou na beira dos rios? Porque eles não tinham para onde ir. Então, eles foram o quê? Eles foram para os lugares onde ninguém queria. Em cima do morro é pedra, não dá para plantar, não dá para produzir, em tese, né? E foram fazendo as suas casinhas. Ou se instalando com as palafitas na beira do rio para poder viver da pesca. Essa é a realidade do povo negro que foi perpetuada. E por isso que os negros ainda são o setor mais vulnerável junto, claro, com o povo indígena. Escola Senai Nilo Peçanha. Nunca soube que o Nilo Peçanha era negro. Nunca soube. Estudei lá e o Senai é a marca da minha vida. Mudei radicalmente depois dali. Mudei para melhor. E vim descobrir, quase que no parlamento, que o Nilo Peçanha era negro. Para tu ver como tivemos negros no longo da história, mas as referências do povo negro elas foram apagadas sempre. Então, existe um setor subalterno da sociedade que é apagado da história recorrentemente. Né? É um apagamento que ele é sistemático, ele é consciente. Eles querem apagar uma identidade, eles querem apagar um protagonismo de um setor da sociedade que fez muita diferença. E eu acho que agora os movimentos sociais, esses sujeitos não aceitam mais o apagamento. Nós não aceitamos esse apagamento da história. E eu acho que não aceitar esse apagamento da história é insuficiente. Além de lutar para que a gente tenha visibilidade, identidade, a gente também precisa ocupar a política. Ocupar os espaços de poder. Para mostrar que novos apagamentos não podem acontecer e que a gente só pode construir uma sociedade realmente com cidadania e democrática se for uma sociedade construída por todas essas vozes que foram historicamente apagadas. A população entendeu que você não pode julgar ninguém pela cor da pele, pela orientação sexual, ou pelo gênero, ou por qualquer que seja. Ela entendeu que a competência, a eficiência no serviço público e a representatividade ela tem que ser mais significativa. O agronegócio elege um senador, um deputado, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os médicos elegem um médico, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os policiais elegem um policial, vai lutar pelos interesses daquela categoria. Mas a grande massa da população brasileira, de pobres, desdentados, desvalidos, sem vez, sem voz, sem dignidade, sem nada, esses não têm representatividade. Na mesma eleição que a gente elegeu o Jair Bolsonaro, eu fui eleito, por exemplo, o primeiro LGBT assumidamente gay da Câmara Legislativa. Com uma votação expressiva, com uma nova representatividade que traz também significado, né, programático para essas lutas. Desde que eu cheguei na Câmara Legislativa, nenhum parlamentar teve coragem de subir na tribuna da Câmara para criticar ou fazer uma fala de crítica dura à pauta LGBT, à construção da cidadania LGBT. Isso, de alguma forma, representa alguma coisa. Representa que a gente também está sentado num espaço de poder para disputar a narrativa da sociedade. Isso é muito importante. Então, eu vejo que, se por um lado existe uma maioria conservadora que se mostrou forte na eleição de 2018, existe também espaço progressista, existe muita gente que respeita a diversidade. Eu prefiro ficar com esse prisma mais otimista. Se você perguntar, senadora, a senhora acha que a senhora, como parlamentar, deve defender só a pauta feminina, deve estar presente só na feminina? Não, gente. Por quê? Porque nós estamos pedindo, gritando por inclusão. Inclusão é a gente estar na tributação, no orçamento, na educação, na saúde, na segurança pública. Porque na hora que eu defendo isso, eu estou defendendo todas as mulheres e todo o povo brasileiro. Nós temos mais mulheres do que homens, né? Em termos numéricos de população.
Muitas mulheres, ou a maioria delas, são chefe de família. Quando elas não ganham mais do que os seus maridos, elas sustentam as famílias sozinhas, mas elas têm pouca representatividade no meio político, até no empresarial. Como que eu vou explicar para a população e para as pessoas que o Brasil, 52% da população é de mulheres? 52%. E eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com 24 deputados, todos homens. Isso é muito significativo. Isso é estrutural. Né? Eu estive em Salvador, 85% da população de Salvador é de negros. Nunca elegeu um negro. Então, a sociedade tem que refletir isso. Nós temos que entender que realmente nós vivemos uma democracia, mas que nós temos que dar instrumento para que essa democracia seja efetivamente implementada. E não só no discurso, porque, por enquanto, a letra da lei está deitada eternamente em berço esplêndido. Não tenho dúvida disso. Nosso programa de hoje termina aqui, mas antes de irmos, te convido a nos acompanhar também pelas redes sociais da Câmara Municipal de Cuiabá. Estamos no YouTube, no Facebook e também no Instagram. É só digitar Câmara CBA. Você ainda pode ficar por dentro das notícias do Legislativo Cuiabano pelo nosso site câmaracuiabá.mt.gov.br. Bom, gente, o programa Câmara Aberta fica por aqui. Mas você já sabe, você tem um encontro marcado comigo todos os domingos, às 18 horas, aqui na TV Assembleia. Então, até a próxima!